A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal Para a Glória de Deus, com o tema de hoje, um vídeo react, amados irmãos, do pastor Marcelo Carvalho, que tem gravado lives após lives, de domingo a domingo, há meses, amados irmãos. Bobear até anos, eu não sei quanto tempo que ele está gravando essas lives, mas sempre aos domingos, às 9 horas da noite, 9h30, por aí, amados irmãos. Aí fica de 1 a 2 horas de lives, dizendo os títulos da live. Deus mandou avisar. Vamos estar, escrevendo praticamente todos os pontos que ele tem falado nessas lives todas e falando por os amados irmãos. Se é de Deus ou não é, amados irmãos, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos para o vídeo. Amém, amados irmãos. Vamos começar aqui mais esse vídeo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, esse react do pastor Marcelo Carvalho. Primeiramente, não estou aqui para denegrir a vida de ninguém, amados irmãos, mas diante da palavra de Deus, diante das escrituras do Senhor, a gente vai analisar tudo, porque é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que o homem seja envergonhado e Deus exaltado para a glória de Deus, amados irmãos? Vamos começar aqui com o primeiro ponto, amados irmãos. Na maioria dessas lives, quando ele começou nesses meses aí, não sei se é anos, não sei, ele sempre foi pré-tribulacionista, amados irmãos. É um ponto muito importante, porque nessas lives de domingo a domingo, ele está batendo muito nessa tecla, amados irmãos? Que, logicamente, que o nosso Senhor Jesus Cristo só vem depois da grande tribulação. Isso é verídico, é bíblico, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 24, logo após as tribulações daqueles dias, 24, versículo 29, amados irmãos? Mas ele sempre foi pré-tribulação e batia forte, amados irmãos. Falava que Jesus podia vir a qualquer momento, etc. Mas de um tempo para cá, não sei se foi de um ano, ou desde a época do CDV de 29, CDV 19, que é o Covid, amados irmãos, 19, eu acho que ele mudou, não sei o que aconteceu com ele, não sei. Mas a glória de Deus, amados irmãos, que ele enxergou a verdade. Mas o que eu venho falar sobre isso, amados irmãos? Que nessas últimas lives ele tem batido muito quem é pré-tribulacionista, dizendo que os irmãos não sei o que estão cegos, sempre criticando muito forte e ferreiramente, amados irmãos? Terrivelmente, criticando, sendo que ele também já foi, amados irmãos. Ele tinha que ser mais maleável, porque ele também já foi desse engano, ele também estava cego, acreditando que Jesus pode vir a qualquer momento, como aqueles filmes deixados para trás, etc. Amados irmãos? Ou seja, amados irmãos, aqueles que estão cegos, amados irmãos, logicamente que a gente tem que falar a verdade, tá? Desmascarar um engano, mas ele tem que ser mais maleável, amados? Ele não pode criticar assim como ele era antes. Ele está criticando hoje em dia as pessoas que são. Então esse é o primeiro ponto, amados irmãos. Outro ponto também que é batido muito nessa tecla dessas lives dele, amados irmãos, que ele se intitula como Moisés, o Noé, o José dos últimos dias de hoje, sendo que o nosso Senhor Jesus Cristo falou, amados irmãos, porventura na volta do nosso Jesus, será que ele achará fé na terra? Ou seja, um momento de apostasia, a gente vai estar vivendo, estamos vivendo um momento de apostasia há muitos anos já, cada ano que passa piora cada vez mais, amados irmãos? Então é um momento de heresias, de doutrina de homem, de demônio dentro da igreja, que é só misericórdia de Deus, muitos irmãos começando uma festa pagã da igreja e falando que está adorando a Deus. Com meus lábios eles louvam, mas o coração, ou seja, está longe do Senhor Jesus Cristo, ou seja, dos mandamentos de Deus. Falar de mandamento de lei é só misericórdia de Deus, Eles viram um bicho, que é só misericórdia de Deus. Fala que está na lei, fala que é adventista, fala que é testemunho de Jeová, fala um monte de coisa. Mas a palavra de Deus, mas os mandamentos, eles são sem leis. Ele não quer lei de nada, mas irmãos. Fala que a lei foi abolida na cruz, ou seja, os mandamentos, ou seja, uma coisa diabólica, mas irmãos. As leis do Senhor são eternas, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, Então ele se intitula
Moisés, Noé, José dos últimos dias, e muitos irmãos lá do canal dele, lá, né, mas comenta lá, etc., que é profeta Noé, José, Moisés, e ele fala que é mesmo. Ou seja, mas o irmão que quer se gloriar em nomes desses servos de Deus fiéis das antiguidades, né? Noé, né, guardou sua família, a mesma coisa da volta do nosso Jesus Cristo. Noé, sua família, entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O nosso Senhor Jesus Cristo arrebatou o seu povo e veio as pragas e destruiu toda a terra, mas isso será no último dia, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados irmãos, não compete a nós a gente ficar se intitulando de A ou B ou C. O nome dele é Marcelo Carvalho. É um servo de Deus, aparentemente né, amados, mas tem falado muita coisa que não provém de Deus, amados. Que é só misericórdia de Deus, vários alardes, se intitulando profeta, se intitulando um monte de coisa, amados irmãos. Que é só misericórdia de Deus. E sobre as lives, presta bastante, fica até o final do vídeo, porque é bênção, amados irmãos, para ser desmascarada a mentira e a verdade, para a glória de Deus ser proclamada aqui, amados irmãos. Porque é só a palavra de Deus que tem que ser exaltada. Homem nenhum tem que ser exaltado. Em todas as lives, acontece aos domingos. E uma coisa que eu percebi, que todo domingo eu vejo alguma parte da live dele, meu irmão. Eu tenho pego, né, várias coisas que ele fala aqui, anotado, etc, etc. Mas um domingo do ano passado, ele não fez nenhuma live. E foi no dia 25 de dezembro. Aí eu pergunto aos amados irmãos, por quê? Por causa ou motivo ou razão, circunstância, ele não fez essa live. Porque Deus não mandou avisar ele no dia 25 de dezembro. Aí eu respondo para os amados irmãos. Porque ele guarda a festa do Natal, uma festa pagã, que foi feita para adorar ídolos, demônios. Aí a Igreja Católica pegou, introduziu no seio da igreja e falou que é nascimento de Jesus. E ele tem lá os pisca-pisca. Se os irmãos pegar aí uma live anterior, dia 25, que foi no domingo anterior, 7 dias atrás, né, mano? Tá lá pro dia 18, não sei. Por aí, mais irmãos. Aí vi a live anterior, tava pisca-pisca, mas no dia 25 ele não tava lá fazendo live, falando que Deus avisou. O único domingo, nesses meses todos que ele tem falado, anos, ele não fez live, né, amado? Ou seja, um irmão que guarda Natal, amado, vai falar que Deus avisou ele. É só misericórdia de Deus. Festa pagã, festa para adorar demônios. E fala que Deus está nesse meio dessa imundície. É só misericórdia de Deus. E o principal do alarde que ele faz nessas lives é para as pessoas guardar alimento de qualquer jeito. Comprar rádio de pilha, comunicação, guardar mochila de emergência, tem que fugir. A pessoa tem que fugir de qualquer lugar que tiver, tem que fugir. Até hoje ele não fugiu, vamos ver se ele vai fugir. Remédio, a Bíblia, logicamente que a gente, né, mas tem que se precaver, porque os dias são maus. O dia da volta do nosso Jesus Cristo está chegando, mas é necessário se cumprir os sinais de Mateus 24, guerra e rumores de guerra estão acontecendo, mas o endurecimento de Israel tem que se amolecer, porque a figueira tem que florescer, mais irmão. Quando os ramos começam a florescer, eis que eu estou às portas, né? Diz Mateus 24, né, mais irmão? 32 ao 35, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Israel é o nosso, né, foco, mais irmão. Eu sei que todo Israel não será purificado, mas 1/3 será purificado para a glória de Deus. Então, a figueira, mais irmão, é Israel. Os ramos estiver florescendo, né? Aqueles inimigos estiver macamunando, né, mais irmão? Aquela grande invasão de Gog e Magog, Magedon, Deus virá e socorro, né, mais irmão? Mas antes disso estará acontecendo os selos e as trombetas, porque a guerra de Gog e Magog, que o Senhor Jesus Cristo vai voltar com seus anjos poderosos, com seus poderes, né? É somente capítulo 16 de Apocalipse, antes de começar a derramar as taças. Os santos
já foram arrebatados, porque as taças é a ira do Senhor Jesus Cristo sobre a terra, e os santos já estarão com o nosso Deus, ou seja, fazendo alarde, fazendo que o irmão gaste dinheiro aonde não tem, para comprar alimento, guardar alimento, comprar rádio de pilha, ou seja, viver em desespero, nessa angústia. Já está chegando o tempo, falta 3 meses, e hoje ele começou a dar datas, amados irmãos. Para ficar mais grave ainda, começou a dar datas certeiras, falou de data de eclipse, que todo ano tem eclipse, falou data de eclipse, falou que Deus mandou avisar ele, e para avisar a gente, que marcou data de eclipse, e marcou uma data da posse do anticristo. Você pode ler a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, não tem data, amados irmãos. Fala de 70 semanas, estão preparados para o seu povo e sua santa cidade, para purificar, né, do pecado, trazer justiça eterna e ungir o santo dos santos. Até o fim haverá guerra, amados irmãos. E fala que esse governante, que é o anticristo, fará firme aliança com muitos, mas na metade de semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjar, e pelas asas das abominações virá o assolador, amados. E o juízo que está determinado sobre ele irá cair sobre ele, para a glória de Deus, né, amados? Na palavra de Deus não nos permite marcar data exata de nada, amados irmãos. Mas ele já se precaviu. Ele falou que essa posse do anticristo não vai ter alarde nenhum, ou seja, a gente não vai saber. Ele deu até a data, eu vou ler aqui posteriormente, amados irmãos, mas eu já estou explanando para amados irmãos, eu sei, amados irmãos, fazendo alarde para as pessoas gastar dinheiro que não tem, comprar pilha, ou seja, trazer o desespero, trazer a angústia, a ansiedade para amados irmãos. A palavra de Deus não diz para a gente ficar desse jeito, amados irmãos. Logicamente, quando chegar aquele grande dia de perseguição, se você tiver condições de fugir, você foge, amados irmãos. A gente não está aqui falando da palavra de Deus para ninguém ser morto, não, injustiçamente não. Mas a palavra de Deus, no capítulo 13, diz: aquele que tiver que ser morto pela espada vai ser, aquele que tiver que ser preso vai ser, mas quem tiver que ser preso ou morto vai acontecer, mas não adianta fugir, não adianta se esconder, porque a palavra de Deus vai ser cumprida, né, mas então vai ser um grande dia de angústia para Jacó, como diz, né, amados irmãos? Daniel 12, amados irmãos. Mas muitos que estão no pó da terra, naquele dia, grande dia, irão despertar. E os santos serão glorificados e irão ao encontro do Senhor dos Exércitos. Ou seja, esses alardes todos, isso não é certo, amados. Isso não é bíblico, isso não é palavra de Deus, amados irmãos. A gente tem que buscar a santidade com o nosso Deus dia após dia, nós tomando a nossa cruz e seguindo o nosso Senhor Jesus Cristo, e seguir a paz com todos, amados irmãos, sem a qual ninguém verá o nosso Deus. Hebreus 12, 14, amados irmãos. A paz e a santidade, amados irmãos. Nesse alarde de surgir, guardar alimento, guardar isso, guardar aquilo, traz mais angústia do que qualquer outra coisa, porque aquele grande dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo será um dia de bênção para nós. Logicamente que a perseguição será terrível, né? Se for da vontade de Deus, os nossos governantes daqui do nosso país, Brasil, não seja que nem esses que estão aqui agora, porque é só misericórdia. Aí vai ter perseguição terrena, amados irmãos. Que aprove a Deus, amados irmãos. Seja contra o anticristo, se for a favor, o povo brasileiro vai sofrer. Mas que seja feita a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, se tiver condição de guardar qualquer coisa, mas guarde o dia a dia, amados irmãos. Não por esse alarde que vai acontecer a qualquer momento, há 3 meses. Isso aí ele falava antes, que era pré-tribulacionista, que a qualquer momento Jesus pode voltar, amados irmãos. A gente não deve ficar nessa ansiosidade. Devemos botar toda a nossa ansiosidade nas mãos de Deus, né? E descansar, pedir nosso Senhor Jesus Cristo em orações para ter misericórdia de nós, que essas coisas não venham acontecer, né? Mas Filipenses 4:6 fala que toda a nossa ansiedade deve ser colocada nas mãos de Deus. E quando esses sinais estiver acontecendo, o bramido dos mares, essas perseguições, esses sinais, orai para que essas coisas não sobrevenham sobre nós. Devemos orar, perseverar, amados irmãos, na doutrina dos santos apóstolos, a palavra de Deus, não viver nesse desespero, guardando alimento nem um desesperado, comprando
Imagina quantas pessoas já gastou dinheiro nesse pires e mais pires, rádio. Muitos irmãos, amados irmãos. Isso não é de Deus, não, amados irmãos. Viver nesse desespero, ficar alarmando os nossos irmãos dessa forma, isso não é bíblico. Isso não é papel de um servo de Deus fazer isso, para a glória de Deus. E para piorar, amados irmãos, ainda vende um curso. Né? Fala que no curso vai aprender tudo, a sobreviver. E fala de finanças, sendo que não vai ter dinheiro, não vai ter nada. Como que a pessoa vai ter dinheiro, finanças, vai lidar com finanças se não vai ter mais nada? Não vai ter luz, não vai ter água, não vai ter telefone, não vai ter mais internet, não vai ter mais nada, meus irmãos. Como assim financeiro? E o dinheiro que tiver na tua mão não vai valer mais nada, porque vai ser o dinheiro do anticristo. Né? Como diz no capítulo 13 lá, quem não tiver a marca, que é o nome da besta, ou o número do seu nome, não vai poder comprar nem vender. Vai ser um total desespero, como pregam hoje em dia os irmãos aí. Ou seja, vai fazer curso de finanças para quê? Não faz sentido, né, mano? E fala assim, quem não comprar esse curso vai perder muita coisa e vai ficar meio no escuro. Aí fala que, não vou falar que vai, não vai ser salvo, etc. Ou seja, mas, se fosse palavra de Deus que Deus mandou avisar, avise o meu povo, isso estaria sendo dado de graça, mano. Porque de graça recebeste a palavra de Deus, de graça vos dá. É a palavra de Deus. Ele não está vendendo coisas para você, tipo curso, faça isso, aprenda a mexer com o computador. Isso aí é a profissão, aí tudo bem, mas irmão. Mas ele está lidando com a palavra de Deus, mas irmão. É outra abominação, mas vendendo palavra, alarmando quem não comprar. Muitos irmãos já compraram o curso. Quanto dinheiro ele já arrecadou com esses cursos aí? Todas as lives dele, simultaneamente ao vivo, mais de 5, 6 mil pessoas. E todo vídeo dele, por semana, bate mais de 40, 50 mil visualizações, mas enganando a muitos com esses alardes, marcando data, trazendo desespero para os irmãos, amados irmãos. Isso não é de Deus, não. Isso vem do inimigo, trazer confusão, esse negócio a qualquer momento. Não, amados irmãos, temos que estar preparados, erguer os nossos olhos, pedir misericórdia do nosso Deus. Porque da mesma forma que o nosso Senhor Jesus Cristo vai guardar o seu povo santo, a mulher que estava grávida deu à luz o nosso Senhor Jesus Cristo e subiu aos céus, mas será guardada por 3 anos e meio, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 42 meses, e os santos do Senhor vai ser guardado no deserto. É uma profecia para Jael, para os remanescentes de Jael, mas pode servir para nós também, meus irmãos. Deus mandar a gente fugir, se a gente tiver que fugir no momento apropriado, vai acontecer. Não começar a fugir agora, vou fugir, vou para o monte. É só misericórdia de Deus, né? Os sinais têm que se seguir, um após o outro, meus irmãos, para que tudo aconteça. E a gente não é propício um servo de Deus ficar marcando data. Isso é errado. Totalmente enganoso isso, amados irmãos. Outro ponto, amados irmãos. Ele disse que a grande tribulação, ou seja, a grande tribulação já começou. Em agosto, no seu dia certo, eu escutei mais ou menos, mas eu não gravei. Em agosto de 2023, ou seja, no ano passado, já começou a grande tribulação. O que aconteceu no ano passado de grande tribulação? Cadê o anticristo? Quem faz a grande tribulação, amados irmãos, é o anticristo, a perseguição. Ou seja, o anticristo já era para ter se colocado desde 2023. Porque a grande tribulação, os últimos 3 anos e meio dessa terra, dessa era, é o anticristo que faz a grande tribulação, a perseguição, amados irmãos. O nosso Senhor Jesus Cristo descreve, é a única parte da palavra de Deus que fala de grande tribulação, é lá em Mateus 24. Haverá grande tribulação como nunca houve e nunca mais haverá. Ai das grávidas, e orai para que a sua fuga não seja no inverno nem no sábado, o sabático do Senhor, o sábado do seu dia santo, que o Senhor separou, santificou, que todos esses pastores não guardam. Fala que já foi abolido, mas Jesus está falando na grande tribulação, o sábado. Orai para que não aconteça no sábado, e nem no inverno, porque no inverno é muito difícil, mas como que as pessoas vão fugir no extremo frio, como é lá em Jael? Aqui não tem frio, né? Lá em Jael é extremo frio.
A neva até alguns lugares. Em outros países também, mas irmão, é só misericórdia de Deus. Ou seja, pelo que ele falou aqui, o anticristo já era para ter sido, não é agora, nesse ano, não. Ele falou que o apóstolo do anticristo vai ser dia 21 de abril desse ano, mas, ou seja, a grande tribulação começou em agosto do ano passado. O anticristo já era para ter sido posto. Porque quem traz a grande tribulação é o invasão do Gog e Magog, mas, irmão, de Israel, a destruição de Israel, a destruição de tudo. Vai vir com uma avalanche, como cobre toda a terra, vai cercar a cidade dos santos. Mas, irmão, vai destruir, vai saquear, vai fazer um monte de coisa. Porque essa é a justiça do nosso Deus, para aqueles que desprezam o nosso Senhor Jesus Cristo, né, meu irmão? Ou seja, outra mentira. Não tem grande tribulação sem a posse do anticristo, porque quem faz a grande tribulação, a perseguição ferrenha, porque foi dado poder a ele para perseguir os santos e os vencer. Daniel 7, Apocalipse 13, ou seja, perseguição é morte. Quem tiver que ser morto vai ser, quem tiver que ser preso vai ser. E não há fuga, nem mochila, nem alimento que vai guardar isso, amados irmãos. Quem nos guarda é o nosso Deus, através dos seus santos anjos que nos protegem, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, está jogado por terra esse negócio de grande tribulação do ano passado, amado irmão. O anticristo não está aí, ele falou que vai ser esse ano. Ou seja, não pode ser esse ano, amado irmão. Porque a grande tribulação é 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias. Ou seja, o anticristo tem que ser apossado, ou seja, ele tem que se levantar e derrubar 3 dos 10 reis. Porque a besta que viste tem 7 cabeças e tem 10 chifres, são 10 reis, que se levantarão juntamente com a besta e tomarão posse do reino por uma hora, por pouco tempo. O 7º reino fica por pouco tempo, é 3 anos e meio, amados irmãos. E nesses 3 anos e meio tem muita perseguição. É a morte das 2 testemunhas, amados irmãos. Eles pregarão durante 42 meses, vestida de pano de saco. Eu creio que são 2 homens literais, como Moisés e Eli, fazendo grandes sinais. E eles que vão proclamar aquelas pragas todas das trombetas ali, amados irmãos. E algumas pragas ali que acontecem ali também nos selos. É eles, são as 2 testemunhas, amados irmãos. As pragas vão cair, não vai chover, a água virá sangue através deles, amados. A palavra dele vai acontecer. Assim como aconteceu na época de Moisés, Elias não fez chover, depois desceu fogo do céu, etc. E voltou a chover através dos homens santos, vestidos de pano de saco. Não através de pessoas que estão atrás de um telefone e falam de lives, amados irmãos. Que era para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ou seja, não tem grande tribulação em 2023. Só vai começar a acontecer grande tribulação depois da posse do anticristo, que ele falou que é esse ano. Então, isso daí está cortado, está descartado, amados irmãos. Também, né, amados irmãos? E fala também, amados irmãos, que os selos começou a ser abertos em 2020. Quando começou, né, o bichinho, o Covid-19, amados irmãos. Mas foi em 2020 que começou, ou seja, na China, lá começou em 2019. Em outros lugares. Aqui no Brasil foi em 2020, depois do carnaval que começou. Ou seja, é uma abominação isso, né, mano? Só misericórdia. Falar que é um cavalo branco que traz com ele um arco, que simboliza arco de flecha, ou seja, vem vencendo para vencer, ou seja, o anticristo vai vencer, vai derrubar 3 reis, mano. Vai ser grande, vai ser exaltado acima de todo Deus. E vai ser objeto de adoração. Ele vai ser o maioral. Quem, no Apocalipse 13, fala quem tem poder para guerrear contra a besta, mas ninguém tem poder como a besta. Ou seja, ou se submete, ou vai ser destruído, ou então fica no seu canto. É isso que a palavra de Deus diz no capítulo 13, amados irmãos. Ou seja, não tem nada a ver com essa doença, porque as doenças vão acontecer a partir, amados irmãos, do cavalo amarelo esverdeado, que ali haverá pragas, aí sim. Mas do primeiro selo não tem nada a ver com praga, tem a ver com o anticristo, vencendo, para vencer, se colocando
como, né, acima de todo Deus e sendo objeto de adoração, ou seja, liderando os 10 reis, né, que é a besta, tem boca de leão, a antiga Babilônia, pata de urso dos Medos e Persas, e tem um corpo de leopardo, que é o reinado do grego macedônio, né, mas aquela região toda ali do Oriente Médio, do norte ao sul, do leste ao oeste, mas toda a região foi dominada por esses reinos, amados. E assim será no último dia. Esse animal terrível, espantoso, que Daniel não sabia descrever, amados irmãos. Porque é a mistura, é a junção desses reinos todos para a glória de Deus. Então o anticristo vai surgir através desses 10 chifres e vai derrubar 3, diz Daniel 7, amados irmãos. Então o cavalo branco, amados, não pode ser doença nenhuma. E sim é o próprio anticristo. A doença só vai vir no Apocalipse 6, versículo 7 e 8, que fala do cavalo verde. Aí tem doença, tem morte por doença, tem morte por animais selvagens e etc, etc. Outro ponto, amado irmão, hoje ele falou dessa visão, que Deus mandou avisar que deu 4 datas hoje, amados irmãos. Ele viu essa visão através de um quadro verde de colégio, sei lá. Dia 25/3/24, falou até pra gente anotar. Vai ter o eclipse. Dia 8 de abril de 2024, vai ter outro eclipse. Né, amados irmãos? E isso está escrito aí ano após ano, amados irmãos. Todos os anos a gente sabe quando vai ter eclipse. Só buscar aí, faz um Google aí, amados irmãos. Os eclipses nos próximos anos, tá tudo aí, mas irmão. Deus não mandou avisar nada, mas não tá tudo aí na internet há 2 a 3 anos atrás já, mas irmãos. De eclipses que vão acontecer ano após ano. As pessoas sabem que eclipses vão acontecer daqui a 10 anos, 15 anos, mas irmão. Ainda mais do que vai acontecer esse ano. Ou seja, só misericórdia de Deus. E fala que no dia 21/4 de abril desse ano, o anticristo vai tomar posse. Sendo que a grande tribulação, ele falou que começou em agosto de 2023. Outra falácia, outra mentira. Porque não tem grande tribulação sem o anticristo. Ou seja, começou a grande tribulação sem o anticristo. O anticristo vai tomar posse agora, ou seja, vai ter só 2 anos só de domínio. Não, é 3 anos e meio que ele vai ter domínio. Mas vai ser por pouco tempo, porque comparado às outras 6 cabeças, ele vai reinar por pouco tempo, porque vai ser um reino de muita perseguição, uma coisa que essa besta terrível, que despedaça, destrói, é uma coisa que nunca aconteceu, mas vai acontecer, vai ser terrível. Por isso que esse tempo foi abreviado, porque o nosso Jesus Cristo falou em Mateus 24, se esse tempo não fosse abreviado, ninguém iria sobreviver, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele falou também, amado irmão, depois dessa posse do anticristo, vai ter um grande terremoto. Ele falou que não é o maior, mas vai ser um dos maiores. Então, a gente está tudo guardado aqui essas datas, mas a palavra de Deus é bem clara. Aquele que fala que é profeta e começa a falar que Deus falou e não acontece, esse é falso profeta, isso é bíblico, isso é palavra de Deus, amados irmãos. Temos que ficar ligados, amados irmãos. Porque hoje em dia, com telefone, com qualquer coisa, as pessoas abrem a câmera e falam com um monte de coisa, mas irmão. Aquilo que não está na palavra de Deus não é de Deus. Vem da cabeça de um homem. Fala que nos últimos dias homens haveria ter sonhos, visões, mas ali não diz se é de Deus ou não é. Tem que analisar. Se for da palavra de Deus, vai estar escrito. Nada que for profetizado, amados irmãos, e de visão, tem que ser contrário às escrituras do Senhor. Tem que ser, tá aqui, ó, andando junto. Se não estiver andando junto, não tem nada a ver com Deus, amados irmãos. Aí fala que vai ter esse grande, né, terremoto, amados irmãos, etc. Aí a 4ª data, amados irmãos, dia 18/9 vai ter outro eclipse. Ou seja, vai ter 3 eclipses e no dia 21, que é o mais importante, a posse do anticristo. Mas ele já se calçou falando que não vai ter alarde, ninguém vai saber. Mas dia 21/4. Sendo que a tribulação, ele falou que começou em agosto de 2023. Ou seja, uma falácia, uma mentira, mas irmão.
Não tem grande tribulação sem anticristo. O anticristo e os reis já vão estar reinando. Aí sim, acontece a grande tribulação. 3 anos, haverá pouco tempo para eles, né, amados irmãos? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo que tudo isso, amados irmãos, tudo isso ele fala que Israel fez um acordo com a Arábia Saudita e não fez acordo nenhum, amados irmãos. Israel estava próximo, se você pesquisar, Israel fez acordo com a Arábia Saudita de paz, você vê lá, não fez acordo nenhum, é mentira falar que fez acordo, porque quando estava próximo de fazer acordo, aconteceu essa invasão lá do Hamas de Israel, ceifou aquelas vidas todas lá, depois Israel atacou lá o Hamas na faixa de Gaza, está até hoje lá com a guerra lá, mas, ou seja, não teve acordo nenhum com a Arábia Saudita, ou seja, de paz. Muitos falam, né, de paz, acordo de paz, na palavra de Deus não diz acordo de paz nenhum, mas fala que ele firmará aliança com muitos, ou seja, aliança de guerra, mas irmão, vai se juntar, mas irmão, vai levantar esses 10 reis juntamente com a besta. Não fala de paz nenhuma. Na metade, falar que... Por que fala na metade? Porque é a partir daí que vai começar a perseguição, né? Na metade, uns 3 anos e meio, quando ele realmente tomar posse de tudo, ele vai vir a grande tribulação por 3 anos e meio, amado, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Ou seja, as datas que ele dá aqui, dá de 2020 a 2026. Se o anticristo for empossado em 2024, 3 anos e meio, lá para 2027, no meio do ano, né? Dará os 3 anos e meio, mais ou menos, né? Perto lá, setembro, outubro, não sei, mais ou menos assim, né? Não sei, não bate, né, mas irmão, não bate as datas que ele fala, as coisas, sem conexão, falar que fez acordo, que Israel não fez acordo nenhum, é só o irmão pesquisar no Google aí, não tem acordo nenhum, mas Israel está próximo de fazer esse acordo. E com certeza esse acordo irá acontecer depois que acabar essa guerra que está acontecendo lá na faixa de Gaza. Para a glória de Deus, amados irmãos. Outro ponto, amados irmãos, ele diz que vai acontecer o apagão. Logicamente que lá na Europa está acontecendo aquela guerra de Rússia com a Ucrânia, que a Rússia invadiu a Ucrânia. Está em mais de 2 anos essa guerra, começou acho que foi em 2022, né, mas 21 para 22, não sei. Já tem uns 2 anos e pouco essa guerra, que é só misericórdia, o povo lá de Ucrânia morrendo. O povo russo não está sofrendo, porque a guerra não está lá, né? Está no país da Ucrânia. Ou seja, e os outros países agora, meus irmãos, estão meio que se afastando, né, dos Estados Unidos, e eles estão se unindo para, não sei, ter uma guerra com a Rússia. Pode acontecer sim, a qualquer momento, esse ano pode acontecer, meus irmãos. E esse negócio de apagão pode acontecer também, porque a Rússia que fornece praticamente mais de 90% do gás para os outros países, ou seja, sem gás, sem energia, né? Os outros países não vão ter eletricidade para ligar suas coisas. A Rússia que fornece essas coisas todas para todos os outros países. Ou seja, essa grande guerra pode acontecer esse ano, pode acontecer, mas, porque os sinais estão acontecendo aí. Estão né? Vai ter um grande treinamento agora em, não sei se é abril, da OTAN, e vai ter um grande treinamento da Rússia também, não sei se vai ser esses meses aí para frente, pode acontecer, mas pode acontecer, a gente deve ficar ligado. A gente não deve falar isso, vai ter um apagão. E fala que vai ter 2 apagões, amados irmãos. Esse vai ser de 10 dias. Mesmo, parece que ele está linkando lá com o Apocalipse, né? Tribulação de 10 dias. 10 dias de apagão. Apocalipse 1 ou 2, se eu não me engano, amados irmãos. Aí depois fala que vai ter outro apagão. Aí não vai ter mais nada. Para ninguém, amados irmãos. Fala que vai acabar de vez, a luz, não vai ter mais luz, internet, não vai ter mais nada. Ou seja, só misericórdia de Deus. Ou seja, se ele está falando aí que de apagão, deve ser esse ano, mas ele não deu a data desse segundo apagão, não. O primeiro é lógico que pode acontecer, porque está acontecendo guerra lá há mais de 2 anos já, e isso pode escambar para os outros países, isso é certo, mas. Ou seja, ele não falou nada, né? O que já está acontecendo, que pode acontecer do primeiro apagão. Agora do segundo, é só misericórdia de Deus, né? E outra coisa, ele fala que todas as lives dele, que ele faz de domingo a domingo, outros canais, amados irmãos,
pegam as coisas que ele fala e vão falar lá, ou seja, repetir o que ele fala. Ou seja, ele falou de uma forma criticando, mas irmão, né, mas se fosse a palavra de Deus mesmo que Deus falou, né, mandou avisar, ou seja, a palavra de Deus tem que ser propagada, ele não tinha que se preocupar com isso, mas irmão. E outros canais estão falando a mesma coisa que ele está falando. Se fosse a verdade, se fosse verídico tudo que ele está falando, se fosse realmente boca de Deus, estaria dando glória a Deus, que outros canais estão propagando a verdade para os irmãos, né, ficar atentos, guardando alimento, guardando rádio, mochila de emergência, etc. Mas não, ele critica os outros canais sendo imitadores. Olha só, irmão, só misericórdia de Deus na vida desse irmão. Não tem nada a ver com Deus isso aí, meus irmãos. Quando tem a ver com Deus, Deus é glorificado, ele não tem essas picuinhas com irmão nenhum. É palavra de Deus, é palavra de Deus. Todo mundo tem que propagar a palavra de Deus, em tempo e fora de tempo, amado. A Deus ser glorificado e o homem mentiroso ser envergonhado. Para a glória de Deus, né, amado? E nisso ele se engrandece, amado. Não, a verdade, tipo dizendo que a verdade só está no canal dele. Falou de um outro irmão lá, de um pastor que também fala dele lá, né, criticando ele. Nossa, só misericórdia de Deus. Mano. Só misericórdia de Deus, né, mano? Outro ponto aqui, mano. Eu já falei da guerra da Rússia e tal. Podia, a qualquer momento, né? E os sinais. Esses são os principais sinais, né, mano? Mateus 24, 32, olhar para a figueira, né, mano? Quando estiver florescendo, quando tiver aqueles acontecimentos. A palavra de Deus diz em Daniel 9, fala que não haverá paz, amado. Até o último dia haverá guerra. Em Gog e Magog fala que Israel estará em segurança. Segurança é diferente de paz. Segurança quer dizer o quê? Que eu sou forte, não dependo de ninguém, estou aqui. Se alguém me atacar, eu ataco também e destruo. Ou seja, todas as nações, né, vizinhas terão medo. Ou seja, Israel estará em segurança. Não em paz, porque fala que haverá guerra até o último dia, para a glória de Deus. Só no último dia se cessará qualquer tipo de guerra, mais irmão. Em Deuteronômio 18, 22 fala, mais irmão, né, mais irmão? Quando um profeta fala que é boca de Deus, e Deus mandou falar e não se cumpre, é falso profeta, para a glória de Deus. E em Mateus 7,15, acautelai-vos, amados irmãos, dos falsos profetas, amados irmãos. Vou estar até lendo aqui agora, para a gente terminar esse vídeo, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a mentira tem que ser jogada por terra e a verdade ser glorificada. O nosso Deus, não eu, nem ninguém, amados irmãos, é o nosso Deus que tem que ser glorificado, a palavra de Deus. Porque se eu falar qualquer coisa da palavra de Deus aqui, é para Deus ser glorificado. Que os irmãos compartilhem, porque a verdade tem que ser chegada em todo mundo, amados irmãos. É abrir os olhos dos irmãos, ficar assim enganado por qualquer pessoa, qualquer que fala que está a boca de Deus. Esse mesmo irmão que está falando que é boca de Deus ficava alarmando que o nosso Senhor Jesus Cristo ia voltar a qualquer momento. Era pré-tribulacionista, amados irmãos. Nesse engano ele abriu os olhos. Agora tem outros enganos aí que ele está falando por aí. Só misericórdia de Deus. Que diz assim, Mateus 7,15, amados irmãos. Acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobo devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas em um espinheiro ou figos em ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore ruim dá frutos maus. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada no fogo enxofre. Portanto, pelos seus frutos os conhecerei, amados irmãos. E diz aqui, os mais importantes, amados irmãos, 21 e 22, presta bastante atenção. Nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. 22, versículo 22. Muitos dirão a mim naquele dia, Senhor, Senhor,
Não temos nós profetizado em teu nome? Profeta, não tem profetizado em teu nome? Não tem em teu nome expulsado demônios? Ou em teu nome não tem realizado muitos milagres? Eles perguntando, amados irmãos, ao nosso Senhor Jesus Cristo diz para eles: então lhes declarei, nunca os conheci, afasta-vos da minha presença, vós que praticais o mal, a iniquidade, o homem sem lei, etc, etc. O homem que anda com a mentira na boca, né? A gente tem que estar atento, amados irmãos, a todo irmão, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus tem que ser glorificada sempre, amado. Né? Eu não estou com picuinha com o pastor Marcelo Carvalho, não, né? Que Deus tenha misericórdia dele, que ele se arrependa enquanto há tempo, amados irmãos, porque a volta do nosso Senhor Jesus Cristo está perto, amados irmãos. A gente não pode marcar data de nada, que Deus mandou avisar nada, amados irmãos. A que dia tal vai acontecer isso, dia tal vai acontecer aquilo, porque os sinais, a palavra de Deus falou, já nos advertiu, amados irmãos, para ficar ligado nos tempos e nas épocas, viver em santidade com o nosso Deus, em paz com os nossos irmãos, que é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, amados irmãos, pega esse vídeo e compartilha com o máximo de irmãos possíveis para a verdade ser propagada, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E a mentira ser jogada por terra, amados irmãos. Dei vários sinais, vários postos que não tem nada disso acontecendo, amados irmãos. Que é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E muitos dirão naquele dia, amados, não profetizando no teu nome, não expulsamos demônios, não fizemos milagres. Apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço, e vai para o fogo eterno. Essa será a palavra de Deus para que esses homens maus, amados irmãos, que ficam mentindo e falando alarde na palavra, falando que Deus falou isso, Deus mandou avisar isso. Vamos estar atentos nessas datas aí, amados irmãos. Eclipse é só misericórdia, né? Dia 21/4, amados irmãos. Ele falou que depois dessa porta bateu um grande terremoto, dia 21. Então tem que acontecer no dia 21 mesmo, então no dia 22, né, de abril desse ano. Se não acontecer terremoto nenhum, mas já sabe que é falso profeta, que é para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ficais atento, amados irmãos. Pegar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Se inscreva no canal, que é para a glória de Deus. Compartilhe com os irmãos esse vídeo, que é muito importante e relevante, para que a verdade seja propagada, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva no canal, deixe seu like, comenta, mais irmão, comenta. Quanto mais comentar, o canal é relevante e será apresentado a outros irmãos para conhecer a verdade. E o engano ser jogado por terra para a glória de Deus. Então fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até o próximo vídeo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Shalom, amados irmãos.